Entrar na aula de docking com a Luciana hoje. Isso. Vamos lá, Lu. Então, vamos lá. O Miguel já tinha falado, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é entrar no servidor, né? Eu acho que todo mundo já tá. Eu deixei aqui só para lembrar que a gente está fazendo as coisas no servidor. Então, entrando lá na pasta de vocês, eu vou entrar na minha. Né, o Miguel mudou aqui a minha pasta, mas para vocês vai ter Modeler Prática. Se a gente der o LS, está todos os modelos aí, né? Então, a gente volta lá para o item 13, que foi onde é que a gente parou. Deixa eu voltar aqui, o meu estava na parte do SSH. Então, a gente está aqui, foram gerados 10 modelos, como a gente pode ver aqui. Os 10 modelos estão aqui, ó. 0.10.pdb. E agora a gente vai fazer o seguinte, se a gente der... se a gente olhar esse nosso arquivo aqui que a gente criou, gmodel.log, a gente vai ter isso aqui, tá? Só que isso aqui ele vai estar lá no final desse arquivo. Se eu der um hora aqui para vocês, nesse gmodel.log, vocês vão ver que vai ter todo o log que a gente teve em relação a criar esses nossos modelos, tá? Se eu der um tail, que é o finalzinho dele, vocês vão ver exatamente esses 10 modelos aqui e o valor do dope score e o valor que a gente vai utilizar. Porém, eles estão organizados em relação à ordem, tá? Então, foi a ordem que eles foram criados? Então, a gente precisa ver qual é a ordem do menor dope para a gente escolher, tá? O dope score vai ser esse aqui. Então, a gente pode pegar essa parte aqui, ó, esse comandinho aqui, que está no número 13 ainda, e a gente vai ordenar. Eu vou Ctrl+C, Ctrl+V aqui, mas vocês podem digitar. Deixa eu colocar ele um pouquinho mais aqui para cima. É isso aqui. Ele sempre dá esse errinho aqui, porque falta esse pedaço aqui no final, que é o grep pdb, aí o pipe sort.nk3. E aí ele vai ordenar para mim qual vai ser o meu PDB de menor dope score, tá? Então, aqui, ó, quando eu executo esse comando, aí eu tenho aqui que o meu PDB de menor dope vai ser o 6. Quando eu falo menor dope, é o mais negativo, tá, gente? Então, é o menos 66984. Vocês estão vendo que os números estão bem próximos uns dos outros, mas esse aqui vai ser o meu menor score. Em prática, normalmente a gente... Lu, deixa eu... Quando eles estiverem trabalhando, muita gente vai passar uns comandos para eles assim, né? Mas como eu não dei sed é um programa que consegue editar os documentos, né? Isso. E aí você está dando aí um "-e", que eu nem sei o que faz. É porque o "-L" procura. Procura, né? Isso. Ele procura nesse arquivo aí. Isso, no arquivo, isso. Se você só der essa parte aqui, ó, sed "-e", deixa eu tirar essa parte aqui, porque essa parte que eu estou fazendo o... Então, ó, sed "-e", ele vai me dar exatamente o que eu quero. A partir do Summary of Success Produced Models, ele vai me dar. Então, ele vai procurar isso e vai me dar todo o arquivo depois disso. Ah, tá, entendeu? Legal. Aí, quando eu faço assim, ó, quando eu coloco o pipe, né? O pipe é que eu estou agregando coisas para nesse pedaço. Então, eu dou grep pdb. O grep e pdb eles fazem direto. Então, aí vai sair tudo que tenha, todas as linhas que tem pdb, né? Exato. Aí, depois eu coloco o sort, né? Mais um pipe para eu colocar dentro dessa minha pesquisa sort -nk3. Aí, essa parte aqui é de ordenar. Uhum. Então, aí ele ordena NK3 porque é a coluna 3, né? Ó, 1, 2, 3. Então, a coluna 3. Sim. Então, e o N é para ele considerar como número, né? Senão ele ordena como se fosse string, né? Tipo 1, 10, 1000, né? Tá vendo, gente? Sempre tem uns comandinhos para vocês aprenderem, mas a maioria das vezes, quando você tem uma execução desse tipo, você até tem lá no seu laboratório o comando que a galera sempre usa, né? Exato. Então, receitinha. Eu passei aí já despercebida, né? Porque já é uma coisa já que a gente usa bastante. Não,
Isso é parte inicial de Linux. Por exemplo, grep eles têm a manha, mas sed eu não fiz. Eu faço a WK, tá? Mas é claro, isso daí vocês não vai entrar na cabeça de vocês, mas pelo menos vocês já sabem Que aonde é que existe. você vai, que existe e que pode aprender. Saiu. Eu normalmente gosto muito de utilizar esses comandos do Linux quando eu trabalho com texto, porque eles normalmente é uma linha de comando só. Tá? Então, gente, é bem interessante a gente ficar trabalhando com essas coisas de Linux, que às vezes a gente consegue fazer isso no Word? Consegue, mas provavelmente a gente teria que pegar a coluna e depois voltar com os trabalhos, e a gente consegue fazer isso direto pelo Isso aí. Tá? Então, é isso. Então, o SED vai procurar a partir dessa linha que eu falei. Depois, o grep ele vai pegar todas as linhas que tem PDB e eu pego a terceira coluna para ordenar, que vai ser o meu Dope Score, tá? Então, a gente já tem aqui, então, que o meu modelo 6 vai ser o de menor Dope Score. No tutorial, se vocês olharem, o nosso menor Dope Score foi o 9, tá? Então, lembrando aí que a gente vai ter essa diferença aí de dígitos aí, independente da nossa execução. Vocês provavelmente podem ter tido outro modelo como menor do Score também, tá? Então, peguem o que foi o menor para vocês. Para mim foi o 6, no tutorial tá o 9, mas para vocês pode ter sido qualquer outro. Alguém teve algum outro diferente? Olha aí o de vocês aí, qual que é o melhor modelo. É porque isso daí é uma heurística, né? Ele se aproxima da melhor solução, mas não é sempre a melhor para todo mundo, entendeu? Exato. Cada vez que você roda, a heurística vai te dar um resultado o melhor possível. O meu foi o 2. Então, quando você for pegar o modelo, você vai pegar o 2, não vai pegar o 6, tá? E nem o 9 tutorial. Pega o 2, tá, gente? É só para... Sempre o melhor modelo. Isso. Aí, como que a gente vai pegar esse modelo, né? Então, a gente vai lá no site do bioinfo.icb.fmg.br e o FMG, ou seja, a gente vai acessar a pasta de vocês, né? No /oli. Eu já coloquei aqui para vocês. Vamos acessar lá para eles verem só como é que é. Coloca no navegador esse endereço, né? É na web mesmo. E ela já bateu a senha, mas quando você vai pela primeira vez, o usuário é BioUFMG, que ele vai pedir usuário e senha, e a senha é invertido, é Carrara Taxis, né? Isso. Carrara Taxis, tá? Isso aí não vai ter no computador do seu laboratório, porque é uma mágica que demorou muito para a gente fazer, mas isso evita que você tenha que conectar no servidor e baixar com programas de baixar coisas, né? É só você abrir aí nessa pasta OLI e você consegue ver todas as pastas nossas lá no servidor. Isso, aí vocês vão procurar o que tem o nome de vocês aí. Vai na sua pasta, vai na Modeler Prática, né? Isso. E aí eu vou baixar, que o meu é o 6, né? E aí eu vou baixar o PDB. Botão da direita, né? Salvar arquivo como. Isso. Vocês estão conseguindo aí? Todo mundo seguindo aí o tutorial? Baixou? Né? Bom, ninguém falou nada, então eu vou baixar o outro arquivo aqui também, gente. Vamos baixar o 3GSZA aqui também? Vamos baixar ele? O A, né? O A. Eu vou colocar aqui já. Mas você salva em qualquer lugar que você quiser, numa pasta na sua área de trabalho. Eu vou colocar aí com você. Eu acho que eu já tenho. Eu já tenho ela aqui. Não. Peraí, colocando no lugar errado. Vou deixar aqui na pasta aulas aqui. Pronto. E o outro eu vou ter que copiar, porque eu baixei... Não, vou baixar ele de novo. Desculpa, gente. Estou preocupado se eles pegaram o usuário BioFMG sem a Carrara Taxis, tá? Gente, alguém tá perdido aí do usuário aí? Eu tô perdida em qual pasta que a gente tem que entrar quando a gente vai no Biodados? Olhe. É Bioinfo, viu? Não é na Biodados. bioinfo.icb.fmg.br/biofmg. É justamente a máquina onde a gente está trabalhando, mas é Bioinfo. Eu não sei se eu fechando aqui eu consigo acessar ele sem a... Só fechando o browser. A senha, só se der um reload.
Mas ela está perdida porque ela foi na Biodados, é muito Ah. bio, né? É Bioinfo. Bioinfo é a máquina na qual a gente está trabalhando. Ela também tem uma página HTML. Depois vocês podem ler lá, que é como usar Sagarana. É bioinfo.icb.fmgbr/biofmg, que é onde a gente quer Isso. entrar, né? Conseguiu aí? Consegui, mas eu não entendi onde que eu entro. Eu entro dentro da minha pasta quando vou Isso, em na Bioinfo. sua pasta. Tem uma pasta OLI e a pasta OLI vai mostrar todas as pastas. Todas Aí você as entra pastas. dentro da sua, você está conseguindo ver tudo que tem lá, entendeu? Tudo que tem lá na sua pasta, e aí abrindo a sua aula do Modeler lá, você consegue pegar seu modelo. Isso. Aí você vai baixar 2 arquivos. Vai baixar esse PDB aqui, o 3GSZA, tá? E o seu modelo que deu de menor do OpenScore, depois daquela ordenação lá. Quem que é esse A aí, Luciana? É um PDB? Por que tem A? É cadeia A? Isso, é a cadeia A. Lembra que quando a gente abre o PDB, o 3GSZ, a gente tem 2 monômeros, né? Tem o A com a cadeia A e com a cadeia B. Quando a gente faz o modelo, a gente só usa a cadeia A. Então esse A já está prontinho. Fala. Depois que entrou na BioFMG, outra etapa na Biodados. Montagem, botar por referência que é para entrar? Você tem que entrar na bioinfo.icb.fmgbr/biofmg, né? Aí tem um diretóriozinho lá chamado OLI. Se você não tiver aí, você está noutra máquina. Tá vendo esse OLI aí? No tutorial, gente, tem o site aqui, ó. O site é esse aqui, ó. É que é muito bio junto, né? Biodados, bioinfo, biofmg, biografia, é muita coisa. E então, conseguiu achar aí, ó? Ele vai pedir usuário e senha. O usuário é biofmg, senha é Carrara Taxis, é invertido. Deve ter dado, conseguiu? Aí você entra, você está vendo o que você está fazendo no PUT, você está vendo aí na web, entendeu? Aí você consegue entrar no OLI, entrar na sua pasta e pegar o seu melhor modelo e o que a Luciana pediu, o arquivo 3GSZ. 3GSZ PDB. É a cadeia A só que a gente vai usar. Belezinha? Pronto, tá todo mundo agora Agora acho que sim. Ele não falou nada, mas acho que tá lá. Então vamos lá, vamos voltar então pro tutorial. A gente já tá no 15, né? Então a gente... Rapidão. Esse top score eu preciso achar por que o menor é o melhor mesmo? Então, o Dope Score é uma ordenação que o Modeler te dá em relação à energia do seu modelo, tá? A energia potencial do seu modelo. Então, toda vez que ele calcula o modelo, ele calcula essa energia. E essa energia ele transforma em Dope Score. Então, normalmente, a gente quer modelos que tenham uma energia baixa. Então, a gente olha sempre os menores Dope Score, tá? No caso, a gente só está pegando mas quando a gente, na prática, a gente pode olhar os 3 primeiros, tá? A gente olha e vê se tem ali todos os atributos que a gente espera do modelo. É o que ficou mais estável, né? Que ficou melhor para você trabalhar. A Luciana, na vida dela, faz pelo menos 100 modelos quando vai fazer isso aí, né? Para ver... E às vezes, quando você faz 100 modelos, os 5 primeiros são parecidos, depois tem um abismo. E o Dope Score muda muito. Então, aí você vê que você só precisa analisar os 5, porque depois teve aquele abismo, entendeu? E acaba vendo, às vezes, eles sendo muito parecidos, tá? Então, assim, é sempre melhor. O Dope Score é só uma maneira, em vez de você olhar 100 modelos, você só vai olhar aqueles modelos que se destacam mais em relação ao valor de energia. Tá bom? Isso aí. Item número 15. Vamos lá para o 15, gente. Então, a gente vai abrir o Paimol. O meu Paimol, eu tive que mudar de computador esses dias, então eu vou abrir o meu Paimol. Meu Paimol é o 2, tá? Eu não consegui instalar o outro aqui. Então, eu vou abrir o 2, pode ser um pouco diferente do de vocês aí. Eu tô com outro computador, meu computador deu ruim.
Então, esse é o 2, ele é parecido, tá? Ele só não destaca esse negocinho aqui, ele não fica separado, tá? Então, deixa eu aumentar um pouquinho aqui. E aí, o que a gente vai abrir no Paimon? A gente vai lá na pasta onde é que estão os arquivos que a gente acabou de baixar e vai abrir os dois, tá? Então, vai ser File, Open. Deixa eu ir aqui para minha pasta, que está aqui. E aí, eu vou abrir os dois. Pode abrir os dois juntos. Com Ctrl, a gente consegue pegar os dois, tá? Abre. E aí, vai aparecer para mim. Deixa eu jogar um pouco aqui para cima. Modelo. E o que a gente tem do PDB, o template, né? Que é o nosso... Foi o nosso molde. Tá? A galera que olha pela primeira vez acha que é para botar óculos para ver tridimensional, mas é uma comparação muito típica no mundo da bioinformática estrutural, né? Tem duas moléculas ao mesmo tempo e uma de cada cor, e quando Isso. elas estão bem sobrepostas, elas estão parecidas. Elas estão parecidas. Na verdade, a gente utilizou uma para fazer a outra, né? Então, vamos lá. Ó. Qual que é a de verdade aí? Como é que eles sabem qual de que é a de verdade, verdade? o que a gente tirou da cristalográfica é a verde, tá? Uhum. Então, ó, se vocês clicarem aqui, ó, no modelo, ele vai desaparecer. Clicou de novo, ele vai aparecer. Então, para mim, a de verdade é a verde. Se eu tirar ela e abrir só o modelo é esse, tá? Professora, Pode falar. eu esqueci como é que eu coloco a molécula que eu baixei aqui. No File Open ali, ó. File Open. E ela já selecionou as duas ali com Shift para poder abrir as duas, né? Você vem aqui, ó. Você tem que baixar a 3-PDBA também, que é a molécula que a gente usou como molde para fazer a estrutura. Se você conseguir abrir uma de cada vez, você pode abrir o Open, depois abre o Open de novo. Mas se você quiser os dois juntos, você segura o Ctrl, clica e aí vai selecionar os dois. Não, o meu não deu. Eu acho que eu baixei o arquivo errado. Você baixou o modelo? Sim. Volta lá na página do navegador e baixa esse 3-PDBA aí. Isso, você tem que baixar esse aqui também, ó. 3GSZ_A. Essa é a molécula que existia tridimensional, a qual a gente usou uma sequência primária para produzir a tridimensional com base nela, entendeu? Espelhada nela. Esse é o que a gente chama de template ou molde, tá? Molde em português, né? A gente não ficar só usando palavras em inglês, às vezes a gente usa template, meio que já tá para nós. Eu costumo ensinar a palavra template porque vocês usam template o tempo todo, né? Então, assim, é modelo, né? Molde, né? Mas modelo, é bom saber. É bom saber como é que a galera da área chama, né? É isso aí. A gente acaba confundindo molde com modelo, aí fica modelo, molde e tal. Molde é o template. Bom, aí isso aí tá no visual, a gente acha que tá bonzinho, né? Só que aí tem o seguinte, gente. Vocês estão vendo que ela tá uma tá pro lado, outra tá um pouquinho pro lado. Fica um pouco difícil da gente tá analisando ela aqui. Então, a gente vai fazer um comandinho no Paimon, que é chamado de Align, tá? Então, é ALIGN, Align, espaço. A gente vai pegar 3G da tab que ele completa, vírgula, e aí a gente coloca o molde, né? Vou colocar não esquece a vírgula. A vírgula tá pequenininha na nossa tela, mas tem uma vírgula. Align uma com a outra. Ele não vai mexer nas estruturas, só vai ajustar as duas assim, né? Exato. Ele vai ajustar para estar na mesma coordenada, tá? Nada vai ser mudado, ele só vai tentar colocar elas juntinhas ali para a gente ver o que pode estar aí de diferente uma da outra. O que o Align faz? Ele vai pegar esse meu primeira estrutura que eu coloquei, que é 3GSZ, ele vai colocar ela próxima da modelo, só que em termos de coordenada, não vai mudar em nada. Dá Enter, e aí elas vão ficar uma juntinha da outra. Tá? Quando você coloca uma juntinha da outra, a gente pode ver agora que as cores, né, elas ficam juntas assim, e aí dá para ver que elas estão iguaizinhas em alguns pedaços aqui, tá? E aí tem outros pedaços que não. Vou mostrar para vocês agora um pedaço aqui que tá um pouquinho diferente. Opa!
Peraí. O que eu fiz aqui? Alguma alça, né? A alça é uma coisa flexível. Deixa eu tirar isso aqui. Fica um pouco difícil. Embora o modo ele fez de tudo para colocar uma alça em cima da outra. Exato. Quando tem uns aminoácidos a mais, por exemplo, como que ele vai colocar uma alça em cima da outra, entendeu? Olha aqui essa folha aqui, ó. Lembrando que a verde é o meu modelo, tá? É o meu molde, desculpa, o meu template. Então, ó, você tá vendo aqui que ele aqui no meu template, ele é uma alça que ele virou uma folha, tá? Porque os aminoácidos ali que o Modeler viu, eles colocam mais em forma de alfa, tá? Então, você vai ter algumas diferençazinhas aqui, não muito grandes, principalmente em relação a alças, né? Deixa eu ver aqui, ó, esse lado aqui, ó. Isso aqui é muito interessante, gente. Acontece muito isso aqui. Vocês vão ver aqui, deixa eu dar o zoom aqui. Vocês vão ver aqui que o Modeler está colocando, o PyMol está colocando isso aqui, ó, deixa eu dar um destaque aqui. Tracejado, assim? Isso, está dando em tracejado. O que é tracejado? É resíduos faltantes, tá? Então, faltou esses resíduos. Só que o Modeler, na nossa sequência que a gente deu para o Modeler, a gente tem os resíduos. Então, ele vai lá e coloca para a gente, tá? Então, ele coloca esses resíduos aí. Ele meio que ignora esses faltantes aqui e coloca. Só que ele coloca em forma de alça, tá? Ah, então quer dizer, o azul, o Modeler colocou. Exato. O verdinho estava no cristal, não resolveu direito essa parte aí. Aí o Modeler vai lá e dá seu jeito, né? Exato, é. Então, assim, é muito interessante que vocês verem que o Modeler ele não vai deixar essas coisas faltantes aqui, só se a gente colocasse para ele deixar sem. Mas como a gente colocou os resíduos dele lá, então ele vai colocar. Então, vocês vão ver que tem uma diferença grande aqui. Aqui não tem um resíduo, então ele fica menor. Ele tendo o resíduo, ele vai ter essa forma de alça maior aqui, tá? Bom, gente, então é isso. A gente já tem um modelo. Teoricamente, a gente já tem um modelo aqui que a gente pode estar utilizando, tá? Porém, existe um pedaço, uma parte que a gente usa na modelagem, que é a validação. Toda vez que a gente faz um modelo, a gente avalia se esse modelo está da forma correta, ou seja, que ele tem ali um valor de validação, de RMSD, o que for sobre o nosso template, tá? Ah, outra coisa que eu esqueci de falar, quando a gente alinha, ele dá o valor de RMSD aqui, ó. Ó o valor de RMSD, tá? Esse valor aí é uma espécie de distância de uma molécula para outra, mas com base nos carbonos alfa, né? Que no backbone, né? Da proteína, né? Exato. Então aqui ele está dizendo que ele é bem próximo, né? Com RMSD bem baixinho, porque não tem muita diferença entre elas. Isso aí é Angstrom 0.1. É. 0.1 angstroms é bem pequenininho, né? Quer dizer, seu modelo ficou numa faixa boa. Isso aí é uma coisa que com a experiência você vai saber se 0.2 é bom ou não é, né? É. Bom, então, gente, agora a gente já pode fechar o PyMol, tá? Eu só queria mostrar para vocês o modelo e agora a gente vai para a parte da validação. Obviamente, como eu falei na aula teórica, a validação tem vários outros servidores que a gente pode estar olhando, mas a gente vai utilizar um que a gente consegue ver o Ramachandra, e um Ramachandra até interativo, que a gente pode estar olhando para ele, tá? Então, eu vou fechar o PyMol aqui. E a gente vai voltar para o tutorial só para pegar aqui o site, tá? Então, o tutorial foi todos esses passos aqui que a gente fez. E aí a gente vai para cá, ó. O site é esse aqui, ó. Estamos lá no número 16. Aí você dá um tempo aí, para eles abrirem lá, né? Deixa eu voltar aqui. No número 16 tem um endereço. Ramachandra não adianta explicar antes. Quando vocês verem o Ramachandra, vai ficar mais fácil vocês entenderem o que esses indianos, deve ser indiano, né? Fizeram de muito legal, assim. Eles conseguem sacar se a proteína está obedecendo as coisas que elas deveriam obedecer mesmo para ser uma proteína de verdade. Então a gente vai aqui, ó, o site é esse aqui, xmodel.exfase.org/access, tá? Então tá lá no tutorial aqui, e ele tá aqui, e aí a gente vai colocar a nossa estrutura do modelo, tá? Então aqui no upload a gente clica, vai na nossa pasta que tá no nosso computador, tá, gente? No computador a gente baixou aqui para olhar pelo PyMol,
Então a gente escolhe ele, abrir. É para mandar o seu modelo, né? Manda o seu Isso. modelo para o Swiss Model. Isso. O meu é o 6, teve gente que foi 2, o tutorial é 9, então vocês têm que colocar aí qual que vocês escolheram, tá? E aí a gente clica em Start Accessment. E vai Demora isso aí O rapidinho, né? Ramachandra nem tanto, mas algumas outras análises demoram um pouquinho, tá? Ele faz outras análises aqui também, que é que tá vendo? Molprobity, Kemin, tá? Tem umas coisas que demoram um pouquinho mais, mas o Ramachandra nem tanto. Para mim já apareceu, e aqui tá o nosso Ramachandra. Lembrando que aqui a gente tem as áreas, as mais verde escura aqui são as áreas favoráveis. A verde mais clarinha, elas também são favoráveis, mas não tanto quanto a outra, tá? E aí depois a gente vai ter aqui no verde mais claro ainda, são as áreas ainda permitidas e a branca ela é totalmente não permitida, tá? E aí vocês vão ver que vai ter algumas aqui dessas áreas, tá? Se a gente clicar aqui, ele vai te falar qual que é o aminoácido que está esquisito. Cadeia lateral, né? É porque assim, gente, vocês estão vendo que tem essas alfa-hélices aí, as cadeias laterais estão para o lado de fora, e às vezes elas são muito grandes, então se uma está numa posição, a outra tem que ficar um pouco mais girada para a direita, tem que arredar mais para a direita para poder dar espaço, né? E aí esses ângulos Φ e Ψ aí tem a parte permitida, onde aquela cadeia lateral pode ficar oscilando, e se ela estiver muito torta, meio que batendo contra a outra, aí a análise de Φ e Ψ vai botar os caras nessa posição erradinha aí, né? Aí tem o quê? Tem uns 3 ali que estão meio errados, né? Só que eu não estou conseguindo, não sei. Ele normalmente, quando a gente clica, ele está dando um erro aqui. Normalmente você clica, ele vai mostrar para você nessa... Na figura lá, né? Só que ele deu um erro aqui, não sei o que é, mas ele tem aqui o resumo, tá? Um resumo embaixo. Então, ó, todos os nossos resíduos, 97% deles está em áreas favoráveis do Ramachandra, tá? Os que estão aqui, Luciana, Oi, eu tenho que colocar os 2 arquivos para dar certo? É só o modelo, Só o modelo. É porque é uma avaliação das cadeias laterais no seu modelo para saber se elas estão ficando em lugares bonzinhos, né? Às vezes elas estão tortas demais, né? No ângulo que elas têm elas saem lateralmente dessa estrutura, né? As cadeias laterais. E elas têm um grau de posicionamento. Igual cambagem do pneu do carro, né? Você pode inclinar até um tanto ou até outro tanto, entendeu? Se tiver com a cambagem muito ruim, o seu pneu está meio torto demais, né? Então, é mais ou menos isso que os ângulos Φ e Ψ medem, né? Se um aminoácido pode estar aqui assim, o outro vai estar assim, o outro vai estar assim, igual uma escada espiral, né? Mas se esse cara aqui não inclinar o suficiente, estiver batendo aqui, então o ângulo Φ e Ψ que a cadeia lateral está aparecendo está meio errada. Na verdade, não é a cadeia lateral, é a ligação peptídica entre eles que não rodou no nível apropriado, né? Tá perigoso, sim. E aí pode ter significa que tem algum errinho no seu modelo. Mas com 97% nós está bem, né? Com 97%, assim, normalmente a gente já permite por volta de 80%, 90%, né? 85% já é permitido já utilizar esse tipo de modelo. Bom, se esses resíduos aí tiverem bem no seu sítio catalítico, aí vai ser problema. Mas se estiver no lugar lá da proteína que não interessa, deixa ele lá mesmo e trabalha com o seu modelo. Dá para ver quais são, né? Eles estão mostrando aqui, mas não dá. Antigamente, assim, pelo menos não sei que erro que tá dando, você clicava nele e mostrava aqui do lado, né? Mas às vezes é navegador. Às vezes é o navegador. Eu tô usando o Edge, pode ser que ele não... vai ver que é o Edge. Então, gente, então favorável 97, e aqui estão dizendo aqui quais são os outliers, ou seja, os que estão fora aqui dessas áreas favoráveis, tá? Que são exatamente esses, foram ver?
essa treonina, né? Essa serina e tem essa serina aqui. E aí está mostrando exatamente aqui quais são esses resíduos aqui, estão fora. Aqui no Swiss Model, ele tem uma coisa interessante, que ele separa um pouco o Ramachandra, tá? Então, você tem um Ramachandra só para glicina. Lembrando que a cadeia lateral da glicina é a menor, então ela não tem uma cadeia lateral, né? Então, aí você pode mostrar aqui que todas elas estão em áreas favoráveis, todas as glicinas. A prolina também é um resíduo um pouco complicado de cadeia lateral, né? Ela tem uma cadeia lateral um pouco rígida, né? Ela forma aquele anel, né? Então, aí você tem um Ramachandra separado também para todas as prolinas, tá? E aí também estão todas elas em áreas favoráveis. E aqui tem uma pré-prolina, que na verdade ele coloca uns outros aspartatos ou coisas desse tipo aqui, tá? Essa serina aqui, e aí ele mostra Ramachandras separados, tá? Isso é legal, porque às vezes a gente pode dizer, não, o que está fora é uma glicina, mas aqui no caso não é nenhuma glicina, as glicinas estão todas em lugares bons, tá? Então aqui tem um resumo, o bad angles também, né? Então a gente pode ver que tem alguns ângulos aqui que não estão legais, então talvez uma minimização poderia ajudar essa nossa estrutura, tá? E aí tem outras estimativas do Swiss Model, que é legal, né? E aí ele faz cada uma dessas métricas, tá? Aqui, por exemplo, você tem o Z-score, né? E aí ele tá aqui, o seu modelo tá aqui, tá na área onde é que alguns outros modelos também estão das estruturas PDB, tá? Então ele não tá por fora de outros modelos. Se tivesse em áreas mais brancas aqui, ele estaria totalmente fora das outras estruturas do PDB. Então, a gente gostaria muito de dar uma aula de dinâmica molecular para a gente dar uma esquentada na proteína e ela começar a se mexer para ela se ajustar numa posição um pouco melhor, sabe? Tem que fazer dinâmica molecular, mas é muito pesado para fazer aqui na aula, então talvez um dia a gente faça uma molécula bem pequenininha para vocês conseguirem fazer uma dinâmica no tempo de aula. Normalmente, quando a gente dá curso de dinâmica, ou a gente já tem a dinâmica pronta e a gente só vai o passo a passo, né? Mas mesmo assim ainda precisa de um pouco de ajuda e tempo também, porque às vezes o passo a passo da dinâmica é um pouco mais chatinho. É uma disciplina, né? Um workshop de dinâmica. Exato. Se tiver um workshop de dinâmica por aí, vocês podem fazer que vocês já estão habilitados, né? Com essas aulas que vocês estão seguindo, é mais ou menos nesse nível que rola um workshop, né, Luciano? Isso, exatamente assim. Bom, a gente já terminou o tutorial, então, de modelagem. Então, a gente já pode, talvez, tá? É isso, tá? Lembra que na aula teórica eu passei para vocês tem outros servidores de validação, tá? Não é só esse, então vocês precisam não só olhar o Ramachandra, também olhar os outros servidores que tem outras métricas que a gente também utiliza, tá? Mas aí, para a gente não ficar nada nisso, rapidinho. Então, por exemplo, se você tem lá a estrutura tridimensional de um receptor de coronavírus humano e você está interessado em saber se gato tem o receptor mais ou menos igual, a proteína do gato não está resolvida estruturalmente, mas você pode usar o modeler para poder ter o modelo tridimensional da proteína do gato e aí depois comparar as propriedades, né? Entendeu? Exato. Ou então vamos dizer que você tem uma estrutura e você quer trabalhar com mutações, né? E aí você tem já a estrutura no PDB e você quer trocar, por exemplo, a tríade catalítica, né? Uma cisteína, histidina e um aspartato, e você quer trocar por, sei lá, uma alanina ali no meio. Então você pode fazer isso pelo modeler. É só trocar lá na sua sequência, onde é que está o seu aspartato, por exemplo, trocar por uma alanina. E você trabalha com mutação também. Tá? Então. Certo. É bastante útil nesse mundo aí da bioinformática estrutural, né? Que a gente está cobrindo nessas aulas com a Luciana aí. Claro, se você quiser entrar para esse ramo, aí você tem já o contato da Luciana, a Rafaela, tem muita gente, o Lucas, né? A Raquel, tem muita gente no nosso instituto aí que trabalha com isso, você pode se interessar em trabalhar com isso daí. Então, vamos lá para a aula do Doc. Então, todo mundo conseguiu fazer, gente? Alguma dúvida?
Isso aí que vai estar numa tarefinha, a tarefinha é de docking ou é de modeler? É de Modeler. Tem a outra tarefa que eu te dei foi Modeler, né? Eu acho que a gente não colocou de docking. Eu posso depois até fazer uma, mas eu acho que o docking talvez Mais tenso. não é nem que seja mais tenso, né? Porque aí você precisa de estar utilizando algumas outras artifícios. Uhum. Eu posso colocar para depois, caso seja Podemos necessário. pensar no caso. Não é só para saber que assim eu já libero para vocês uma tarefinha de modelagem, tá bom? Isso, de Modeler tem. Beleza. Então, Então estamos mudando de assunto para docking agora. Eu acho que alguém está falando. Não muda ainda de assunto. Tá? Não muda aí. Está falando com alguém. Desculpa, mas vocês estão falando rápido, eu tô ficando perdida. Se eu tenho uma proteína de verdade, sem ser essa que eu tô modelando, eu vou ter 100%, aquele número dessa aí que tava 97%, se eu colocar uma proteína nesse Swiss Model, eu vou ter 100%, uma que realmente exista? Provavelmente não. Você vai ter bem próximo. Vou colocar aqui o próprio cristal, né? O próprio cristal, ele tá dando erro aqui. Deixa eu ver se tem outro cristal aqui. Lembra que o cristal é um cristal, né? Ele não está em solução. Mas, e também, às vezes, a determinação estrutural pode errar, né? O raio-x pode colocar uma sombra meio errada, né? Então, existem algumas regiões do cristal que não resolvem muito bem, inclusive onde estão aqueles resíduos faltantes ali, né? Também é alguma coisa. Mas vamos testar aí para ver, né? Eu acredito que você não vai ter 100%, mas como o cristal, ele normalmente é refinado, né? As pessoas vão fazer todo um trabalho de ter uma estrutura que seja mais perfeita possível, você vai ter valor muito mais alto do que você vai ter no seu modelado, tá? Colocou o cristal aí? Coloquei o cristal. Você está vendo que tá todos eles em área permitidas, né? Mas aí você cai um pouquinho aqui fora. Mas o cristal normalmente ele é muito mais refinado do que o modelo. Uhum. É isso aí. Agora, a gente não tem tempo de fazer aqui, né? Mas se você fizer uma dinâmica molecular com aquele que não estava bom, né? O nosso modelo, talvez ele ajuste aqueles aminoácidos que ficaram de fora, né? Sim, talvez uma mera minimização, né? Bem rapidinho, você consegue colocar, né? Mas assim, você já viu por aqui pelo Ramachandra que ele não tem nenhum que está fora da área permitida aqui, tá? Ele está calculando aqui o final dele aqui, mas ele já tem aqui todo. Então, esse cristal aí está bem alinhado em relação ao fio psi. Mas lembrando que o modelo, como a pessoa, quando ela resolve o raio-x, ela vai olhar. Então, ela vai colocar os ângulos certinho lá da maneira que deveria estar. Tá? Aqui, ó, 98,19%, tá? Eu acho muito raro ter 100%, mas vai ser muito próximo. Mesmo porque também o próprio Ramachandra também é uma análise, né? Ela também não é tão perfeita assim. O cristal também não deixa de ser um modelo, né? Porque a pessoa, no final das contas, você pega lá a difração, mas você precisa olhar toda a parte do mapa, né, de densidade. Então, existe ali uma interferência humana também. Mas é isso, então, modelagem. Fala aí, diga lá. Mais alguma pergunta? Não, né? Então, vamos lá para o docking. Eu vou tentar ser mais rápido para a gente não perder a... Lu, eu não estou querendo gastar tanto mais do seu tempo, mas se por acaso vazar uma parte hoje, se você quiser usar na próxima, a gente tem, tá? Tá, beleza. Não tem problema não, você fica confortável. Se você notar que... né? Mas vamos tentar. Vou fazer aqui tudo. Sim, vamos lá. Não vamos correr para também ninguém entender nada. Mas vamos tentar fazer aí. Então, vamos lá, gente. A aula 3, né? Lembrando que eu venho já falando, né? Já tem 2 aulas aí pela frente sobre a bioinformática estrutural, né? Ela vai ser a parte da bioinformática. E a gente começou já na aula passada a falar da modelagem molecular, né? Lembrando que a predição de estrutura ela entra na bioinformática estrutural, mas ela também pega coisas da área experimental. Já a modelagem molecular que a gente viu com a nossa modelagem, né, estrutural,
com Modeler, essas coisas, a gente já trabalha já praticamente de técnicas computacionais, tá? Então, essas técnicas computacionais da modelagem molecular, elas vão tentar simular o comportamento das moléculas e sistemas moleculares. Então, ó, predição teórica das estruturas a gente já viu na aula anterior, hoje a gente vai falar de docking, e existem outras partes da modelagem molecular que a gente não vai falar, eu vou falar bem rápido também de algumas coisas, que é a dinâmica molecular, e os métodos quânticos também entram na modelagem molecular, tá? Então, todas elas são baseadas em métodos computacionais. Bom, o que contribui esse nosso entendimento com a modelagem molecular, tá? Com a modelagem molecular, a gente pode tentar olhar o reconhecimento molecular, ou seja, uma molécula interagindo com outra molécula, né? O encaixe entre moléculas. A gente pode ver isso pela parte da modelagem molecular. O desenho racional de fármacos, ou seja, a gente pode tentar desenhar fármacos olhando para a estrutura molecular, tá? De como que ele pode comportar ali dentro do sistema. A estabilidade das macromoléculas, ou seja, um ambiente solvatado, como que essa molécula ela reage, e as mudanças conformacionais também, né? Então, a presença de íons, de outras moléculas, como que a conformação dessa molécula pode também mudar. Então, tudo isso a gente consegue ver pela modelagem molecular, tá? Lembrando que a característica desses métodos são um nível atomístico, ou seja, a gente vê os átomos, a gente não vê elétrons, tá? Os elétrons até a gente vê nos métodos quânticos, mas de uma forma um pouco mais limitada, tá? E como a gente trabalha com computador, teoricamente, isso é baixo custo. Baixo custo quando eu digo, porque a gente trabalha no computador, não precisa de gastar dinheiro com os experimentos. Mas para ter um computador que talvez faça coisas que a gente precisa ter um custo alto aí para comprar ele. Então, a gente vai focar, gente, nessa aula de docking no reconhecimento molecular, tá? E no desenho racional de fármacos. O desenho racional de fármacos a gente não vai fazer aula prática, mas o reconhecimento molecular a gente pode olhar um pouco com o docking. Então, o reconhecimento molecular, ele se refere às interações que ocorrem entre duas ou mais moléculas, tá? E como elas se reconhecem entre si, e esse reconhecimento ele pode ser químico e geométrico. Quando eu falo químico, eu estou falando das interações. E quando eu falo geométrico, é em relação ao encaixe, tá? Então, pode ser tanto uma proteína, como uma molécula menor como uma proteína. Então, com DNA ou RNA, tá? O reconhecimento molecular pode ser em qualquer molécula. E o desenho racional de fármacos é realmente essa parte de você tentar descobrir novos fármacos olhando para a nossa estrutura molecular. Então, a gente está olhando a predição do complexo proteína-ligante quando a gente fala de docking, tá? Então, o que é predição de complexos proteína-ligante? Então, nosso interesse para essa parte é tentar desenvolver moléculas moduladoras de atividade. Então, vamos dizer que a gente tem uma molécula ativa e ela tem uma conformação. Então, a gente tenta encontrar uma outra molécula que, quando se liga a essa molécula, ela deixa a molécula original inativa. Ou o contrário também, tá? Então, quando a gente tem essa ligação ou encaixe, e a gente pode simular isso, a gente chama de atracamento molecular ou docking. Então, o atracamento molecular ou docking é só a maneira de predizer uma orientação preferencial de uma molécula em relação a uma segunda. Então, de como que ela pretende se ligar, e ela forma um complexo químico estável. Então, aqui tem os exemplos, né, de tipo de atracamento molecular ou docking: proteína-proteína, proteína inibidor, que é uma molécula pequena, ou proteína substrato. Isso tudo é atracamento molecular. E aí vocês podem ver que existe um encaixe para ele, tá? Então, esse é o encaixe, é o que a gente tenta fazer pelo computador. Existem vários níveis de docking, tá? O primeiro nível de docking, que foi o primeiro que apareceu, é o docking rígido. Ele vai ser baseado no modelo chave-fechadura, que provavelmente todo mundo conhece aí. E a ideia é que existe ali uma molécula, ela tem um encaixe preferencial com uma outra molécula. Ela vai se encaixar direitinho utilizando essa conformação. É igual uma chave, uma fechadura, ou então como esse brinquedinho aqui que a gente tem de encaixe. Então, esse é o docking rígido. Tudo ali não se move. Eles vão ter um encaixe direitinho uma com a outra, complementar entre um e o outro.
Existe o outro nível que a gente chama de docking flexível, e o docking flexível existe em outros níveis também. O primeiro nível, que é o que a gente vai ver na aula prática hoje, é manter o receptor rígido e o ligante flexível. Aqui no videozinho a gente pode ver que o nosso receptor ele não muda, mas o nosso ligante aqui ele vai ter várias orientações e conformações dentro desse espaço que a gente colocou. Então o ligante ele vai ser flexível e o nosso receptor vai ser rígido, tá? Tentando encaixar aí no espaço que a gente determina aí como sendo o nosso sítio. Existe um outro nível também, que é o receptor parcialmente flexível, o ligante flexível, onde a gente pega alguns resíduos do nosso receptor e coloca ele como sendo rotáveis, ou seja, só as cadeias laterais elas vão modificar os ângulos φ, tá? Então a gente muda esses ângulos dessas cadeias laterais aí, não muda nada da cadeia principal, e aí eles vão ter uma flexibilidade sobre eles, tá? O ligante normalmente sempre é flexível, o ligante a gente já consegue mudar tanto o rotacional dele, quanto os ângulos que a gente tem rotacionáveis do nosso ligante. Obviamente, quando a gente utiliza esse receptor parcialmente flexível, tem um custo maior computacional, porque a gente vai ter que ficar mudando todas essas cadeias laterais dos resíduos escolhidos. Quantos mais resíduos escolhidos, mais tempo computacional a gente vai ter para fazer esse docking. Um terceiro nível do docking flexível é quando a gente tem um receptor flexível e um ligante flexível, tá? Então, a gente praticamente se utiliza de métodos em que a gente coloca tudo flexível, tanto o receptor, cadeia lateral e cadeia principal, quanto o ligante, tá? Existe um método que a gente utiliza que a gente chama de ensemble docking, onde a gente utiliza várias conformações da proteína, vindo do PDB ou de uma dinâmica molecular, e a gente faz o docking em massa nesses receptores. E aí a gente simula uma flexibilidade, ou seja, os ligantes vão estar os resíduos vão estar em conformações diferentes e a gente vai utilizar isso para fazer o docking em múltiplos receptores e depois a gente junta tudo, tá? E juntando tudo a gente vai ter uma conformação do ligante que seja mais favorável a esses vários receptores. Ou a gente utiliza mesmo uma dinâmica molecular para fazer isso, tá? Então, a gente utiliza um raio aqui em relação ao nosso ligante e deixa só o custo computacional vai ser maior quando a gente utiliza esse artifício de flexibilidade, tá? Bom, como a gente utiliza, como a gente faz isso, né? Como a gente faz o docking molecular? Existem programas de computador específicos que vão permitir a gente predizer essa ligação e as possíveis interações entre proteína e complexo, tá? Então, a gente coloca para o nosso programa quem é o receptor, quem é o ligante. Normalmente a gente delimita uma área, tá? Mas a gente pode colocar o receptor inteiro para ele tentar buscar ali. E a gente delimitando essa área, a gente diminui um pouco mais, né? Aumenta um pouco mais a busca e diminui um pouco mais o espaço, tá? E aí ele vai tentar colocar aí para a gente qual seria o melhor encaixe entre proteína e ligante. Existem vários programas, né? Os exemplos que eu coloquei aqui são o Autodoc, o Glide, o Vina, o Doc, o Gold, tá? Alguns deles sendo pagos e alguns deles sendo até muito caros para a gente conseguir. Mas outros são free. Então, a gente consegue baixar e colocar eles aí para funcionar de forma muito fácil, tá? Então, aqui tem alguns programas, né? Essas publicações são de 2013, né? Até 2013, e a gente pode ver que a maioria das publicações, quando eu utilizo o Doc, utiliza o Autodoc, tá? O Autodoc, ele como sendo um programa free, ele não é um programa pago, ele realmente vai ter a maioria das publicações, tá? O Gold, ele é um programa pago, um programa muito bom, e aí vai dividir um pouco aí junto com o Glide as outras publicações, mas vocês vão ver que os programas free normalmente são os que mais aparecem. Na nossa aula prática, a gente vai utilizar o Autodoc Vina, tá? Que é das mesmas pessoas que fizeram o Autodoc, mas ele é um pouco mais fácil de utilizar. O que esses programas têm em comum, gente, é que todos eles vão possuir um algoritmo de busca e uma função de pontuação.
O que é o algoritmo de busca? O algoritmo de busca vai ser como que ele consegue encaixar o nosso ligante no nosso receptor. E a função de pontuação vai como que ele prioriza qual é a melhor conformação, tá? Então, a gente vai colocar para o nosso programa dizer qual o encaixe, ele vai dizer para a gente, a partir de uma função de pontuação, qual seria o melhor encaixe, tá? Existe, eu vou falar um pouco mais disso, mas existe para a gente um programa, né, que não entra naquela lista ali, mas é um servidor brasileiro, né, e é um programa totalmente brasileiro de docking, que é o Doctor. Tá? O Doctor ele é disponível como servidor online, então a gente pode estar mandando online o docking para a gente fazer, dando receptor e ligante, e ele vai fazer para a gente, e agora ele tem até um módulo de triagem virtual utilizando esse servidor, utilizando o supercomputador brasileiro, que é o Santos Dumont, que fica lá no LNCC. Tá? Então isso tudo é grátis e ele é 100% brasileiro para a gente utilizar aí. Tá? Então, voltando aqui para a busca e a pontuação, o algoritmo de busca, ele então vai explorar o nosso espaço conformacional, então ele vai fazer, né, aquela busca do ligante, tentando encaixar ele de várias maneiras, e ele vai gerar o que a gente chama de pose. Tá? Essa pose aí é exatamente essa conformação, é o nosso modo de ligação do nosso ligante ali. E aí a função de pontuação, depois que o algoritmo de busca procura, ele vai dar para a gente qual seria a possível energia de ligação, ou seja, a afinidade em que o nosso ligante vai ter com o nosso receptor. E aí ele classifica essas poses e vai dizer para a gente qual é a pose que tem a melhor afinidade, ou quais são as poses que podem ter a melhor afinidade para isso, tá? Então, o programa já faz isso tudo para a gente. Lembrando que a gente chama essa saída de pose, a gente não fala. É isso. Ah, então, eu tenho um exemplo para vocês. Essa aqui é a nossa posição do cristal, desse ligante no cristal, tá? Então, ele foi cristalografado dessa maneira, né? Fez o experimento, teve essa pose dessa maneira, do ligante. E aí, quando a gente faz o docking normalmente ele tenta chegar o mais próximo possível, mas ele não chega tão próximo quanto a pose do cristal, tá? A posição do cristal. Por isso que a gente chama de pose. Esse aí é o mesmo cara, né, Luciano? É a mesma molécula cristalizada e colocada lá no sítio pelo programa. Né? Exato. Tá? Então, o programa, normalmente, ele tenta colocar, mas pode ser que ele não consegue fazer exatamente qual é o modo de ligação experimental. Tá? Você quer falar alguma coisa, Miguel? Não, era só isso mesmo que está acompanhando aqui. Tá, então tô vendo que tem uma parte no Paimol e tem uma parte no servidor. Não sei se você quer deixar para eles fazerem sozinho a parte do Paimol ou se é importante. A parte do Paimol, para quem já utilizou a aula, a gente pode utilizar a aula anterior. Mas eu posso fazer rapidinho, porque, na verdade, o servidor é só a gente rodar, né? Não, só porque talvez o do servidor demore um pouquinho, não sei se vai dar tempo. Mas... A gente pode colocar. E aí depois a gente volta para cá. Deixa eu ver aqui. Né? Enquanto ele fica fazendo, a gente volta aqui. Só vou terminar essa parte do docking e a gente vai para a prática para a gente só rodar. Legal. Tá bom? Então, gente, a gente não pode pensar no docking como sendo uma substituição do modo experimental, tá? Então, a gente tem ali uma ajuda para o modo experimental para a gente descobrir algumas coisas, mas às vezes o experimental e o docking não vão bater, tá? A gente tem que ter isso em mente. Métodos computacionais, eles são uma ajuda, eles são umas alternativas, mas não substituem os métodos experimentais. Então, aqui tem um exemplo de um algoritmo de busca e pontuação, tá? Um exemplo da busca e pontuação. Esse é um algoritmo de construção incremental, ele é implementado no dock, tá? A função de pontuação do docking é bem simples, ela utiliza apenas termos de VDW, né? De hidrofóbicos e eletrostáticos, tá? Então, ele faz essa soma aqui em relação ao ligante, entre proteína e ligante, e ele dá para você o valor da pontuação, tá? Mas o que esse algoritmo ele faz? Ele vai pegar o seu ligante, vai quebrar em pedaços, está tudo quebradinho, e depois ele vai colocar
no sítio esses pedacinhos. Então, primeiro ele coloca esse maior pedaço, normalmente é um anel, ele encaixa esse anel e depois ele vai encaixando os outros pedacinhos em relação ao sítio, tá? Então, por isso que é algoritmo de construção incremental. Ele primeiro só vai pegar um pedaço para colocar ali, depois vai cruzando esses outros pedaços em relação aos pedaços anteriores, tá? Isso tudo o algoritmo faz automaticamente, a gente só diz para ele para fazer, tá? A gente não vê essa parte. E quando que a gente usa o docking, né? Qual o tipo de uso que a gente pode utilizar o docking? Vamos dizer que a gente tem um ligante que a gente conhece, mas a gente não tem o cristal dele, tá? E a gente sabe que ele é ativo, ou que ele tem alguma interferência ali entre o nosso receptor, então, mas a gente não tem ele lá no PDB junto, complexo. Então, a gente pode pegar o docking e fazer, tá? Então, vamos dizer aqui, a gente pegou esse ligante aqui pequeno, que a gente chama de TA, tá? Fez o docking. Então, essa aqui é a pose com a melhor pontuação, e ele deu aqui essa interação para a gente, com esse aspartato aqui, tem essa cadeia lateral, cadeia principal da lisina aqui também, tá? Então, ele está interagindo, está formando esse espaço. Quando a gente olha para a segunda melhor pose, ou seja, com a segunda melhor pontuação, a gente vê que ele está num lugar totalmente diferente, tá? Olha a cisteína onde é que está, olha a cisteína onde é que está. Então, o docking, ele vai tentar preencher aí o local e colocar o seu ligante de qualquer forma ali. Vale a pessoa que está fazendo o docking avaliar o que é mais interessante para ela, tá? Quais são as interações que fazem mais interessante. No caso aqui, como ela está próxima do DNA e esse ligante ele bloqueia essas interações do DNA aqui, talvez essa segunda pose aqui seja mais interessante até que a primeira, tá? Mas é uma questão de estudo e o que a gente quer realmente mostrar para o nosso sistema, tá? Bom, outro tipo de uso é identificar esses novos ligantes. Vamos dizer que a gente tem ligantes interessantes que a gente construiu, ou que experimentalmente a gente fez o ensaio e a gente sabe que eles são inibidores, a gente pode fazer ali o docking, tá? Como são novos ligantes, a gente quer novos ligantes, a gente utiliza triagem virtual ou virtual screening. Então, a gente pega vários ligantes em massa e faz. Eu tenho uns slides sobre isso. A gente também pode fazer a predição das afinidades de ligação. Eu já tenho o experimental dela, e aí eu faço o docking para ver se o meu docking, né, se a posição do ligante, se o valor de Luciana, esses compostos já existem sintetizados aos milhões, né? Isso. E você pode testar no computador quais deles poderiam estar atracando melhor, e aí às vezes até consegue definir que precisa colocar mais uns átomos ali para ele grudar melhorzinho, né? Assim que se desenvolvem as drogas, né? Exato, isso. A gente tem aí bases de dados, né? Igual a gente tem bases de dados de sequência, que a gente tem bases de dados de ligantes. Então, a gente pode pegar milhões, eu acredito que o Zinc, né, que é o que a gente utiliza normalmente, que é uma base de dados de ligantes comercialmente disponíveis, ou seja, que a gente pode comprar depois, ele está na base de 15 milhões, mais ou menos, né? Ele tem bastante ligante aí já para a gente utilizar, né? 5 milhões. E aí a gente pode baixar esses 5 milhões, fazer o docking e aí tentar olhar quais são os melhores, mais interessantes para a gente estar fazendo. E aí faz modificações de átomo, né? Igual essa série aqui que a gente fez, né? Então a gente vai mudando os átomos, né, em relação a alguns pedaços da nossa molécula, e aí a gente tenta ver a afinidade dela. Aí depois você dá para um químico e o químico se vira e constrói aquela que você bolou, né? Exato. Né? Então a gente pode fazer isso também, né? O pessoal da parte de construção, né, do químico, e ele faz essas partes. Então é bom, é sempre bom trabalhar com colaborações, né? E aí as colaborações ajudam a gente a fazer a pesquisa, no Brasil principalmente. Bom, então, gente, no final a gente vai ter isso aqui, tá? Isso aqui é a saída do Doctor, eu não sei se está mais assim, já há um tempinho que eu não olho o Doctor, mas aí a gente vai ter aqui as informações, né? Então, no Doctor ele utiliza várias rodadas, quais são os modelos, tá? Classificação dos modelos, energia de interação, se você tiver
RMSD a gente só vai ter se a gente tiver um cristal, tá? No caso aqui a gente tinha um cristal, então tem o RMSD. Normalmente o RMSD a gente não tem ele total. Então ele pode ser um RMSD a partir do primeiro, tá? Então a gente tem isso, a gente vai ter uma lista de conformações do nosso ligante, onde está a partir da nossa energia de interação ou de energia de afinidade, dependendo da função de Scorpio. Então, o que a gente espera? A gente espera que o programa de dock encontre uma pose, né, que seja esse nosso modo de ligação, uma posição similar ao experimental. Mesmo que a gente não tiver o experimental para olhar, a gente assume que o docking consegue encontrar poses próximas ao que a gente esperaria se a gente fizesse o experimento, tá? E aí a gente determina importantes interações entre o ligante e o receptor, e a gente permite comparações entre o conhecido e o desconhecido. Quando eu falo de comparações entre o conhecido e o desconhecido, vamos dizer que às vezes a gente tem vários outros PDBs, mas não com o ligante que a gente quer. Mas a gente ali tem as interações que esses ligantes faziam. Então a gente pode falar, existe uma interação com o aspartato muito importante no sítio ativo que o nosso ligante também faz, tá? Então isso, quando a gente trabalha com docking, a gente precisa olhar e precisa fazer essas comparações. Bom, e aí chega no final, a gente já tem o docking, a gente já tem toda essa análise que a gente faz, a gente publicou o artigo. Bom, eu sinto informar que a gente precisa ter um pouco de cuidado quando a gente trabalha com o docking, tá? Então, lembrando que o docking é um programa de computador, então ele vai colocar ali, tá, pra gente um modo, vai ligar o receptor com o nosso ligante. Então, ele colocando isso, a gente precisa ter o nosso cuidado, que todas essas aproximações que o docking faz, ele limita o poder do método. Então, a gente não pode deixar o programa dizer para a gente qual é. A gente precisa olhar e depois fazer todas aquelas avaliações que eu comentei, e outras também. Pode fazer uma dinâmica molecular, a gente pode estar fazendo, se tiver, né, a cristalografia do ligante e assim por diante. Bom, então o método, ele não é perfeito, mas ele é bom. A gente precisa estar sempre olhando o que a gente tem no final, tá? Então, acho que a gente pode, aqui o que eu falei, né, pode buscar o maior número de informações possíveis, né? A gente pode olhar a complementariedade com o receptor, aqui, ó, tem um ligante aqui no sítio. Ele pega todo o sítio, interessante, quais são as interações que ele faz com esse sítio, ligações de hidrogênio, empilhamento aromático, as interações hidrofóbicas, o que ele está colocando, outros ligantes, talvez, o que ele pode fazer, a gente pode estar buscando esse maior número, tá? Então, vamos lá, então, Miguel, vamos para a prática? E aí eu volto aqui depois. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui, vou fechar isso aqui, só para também a gente não perder. Lembrando, gente, que o tutorial que eu mostrei para vocês é PyMol e docking, tá? Então, tá um pouco as coisas ali. Então, lembrando que no final do nosso tá aqui, né? No número 15. Não, no número 15 não, acho que a gente fez antes. Aqui, foi aqui, né? No número 11, a gente salvou a seção do PyMol, tá? Então, vocês podem abrir essa seção do PyMol. Eu não tenho porque eu acabei... Deixa eu ver se eu tenho na aula anterior. Porque como eu troquei de computador, eu meio que perdi. Deixa eu ver aqui. Eu não tenho, mas eu faço para vocês aqui. Quem não estava na aula, eu consigo fazer aqui rapidinho, mas vocês têm que me acompanhar. Bem rápido mesmo. O que a gente precisa para fazer o docking é sempre o quê? O receptor e o ligante, tá? Então, ó, vou fazer bem rápido, tá, gente? Mas vocês podem abrir a seção do PyMol lá. Então, fetch 1L2S, tá, Enter, e abriu, né? Vamos tirar a cadeia B, remove chain B, tirou a cadeia B. E agora a gente vai fazer o seguinte, vamos extrair o ligante, né? Então, extract, colocar o nome de ligante, STC, que eu já sei que é o meu ligante. Não, esqueci. Não, peraí, deixa eu ver qual o nome. Agora eu tô... STC. Desculpa.
Faltou aqui. ResNamer, né? ResNamer, STC. Aqui, tá, Enter. Tem o ligante, tá? Então, ó, para o docking eu só preciso disso. Receptor, ligante, tá? Outra coisa que a gente precisa fazer é adicionar hidrogênio. Então, add H. Vou colocar por aqui. Hydrogens add. Pronto, adicionou todos os hidrogênios aqui, tá? E pronto. Lá se vocês abrirem a seção do PyMol, né? Aqui, ó, File, Open, né? E aí vocês abrem a seção do PyMol. Vou salvar essa seção aqui, só para mostrar para vocês. Que a gente colocou um L2S parte 1. Vai estar exatamente isso aqui. Vou reiniciar. Vou abrir essa seção do PyMol aqui. Vai estar exatamente isso daí para vocês. Pode estar que está em superfície, essas coisas assim, mas não tem problema, que a gente só precisa disso. O ligante separado do receptor e pronto, tá? E aí, vocês têm essa seção aí no computador de vocês? Quem estava na aula, né? Pena que a gente não tem isso no servidor, né, Luciana? Senão eles podiam pegar... Mas assim, no servidor a gente já vai ter o que a gente vai fazer, que é o PDB do receptor e o PDB do ligante. Então quem não estiver conseguindo fazer, vamos seguir aí a Luciana aqui na tela. Isso. E depois, quando a gente for lá no servidor, a molécula já vai estar lá, tá bom? Exato. Eu só estou mostrando aqui porque é o passo a passo, né? Porque se vocês forem fazer na casa de vocês, vocês não vão ter no servidor feito, né? Então, ó, lembrando, o que a gente precisa? A gente precisa do receptor e do ligante. O que a gente vai fazer agora, tá? Eu vou voltar aqui para o tutorial, porque o tutorial aqui já tem para a gente esse pedaço, tá? Então, vamos voltando aqui para a parte do docking, tá? Essa parte aqui, ó. Para o tutorial, né, que a gente vai fazer um redocking, ou seja, a gente vai tirar o ligante e colocar o ligante de novo, tá? É só um método de docking que a gente utiliza. Então, é docking, só que a gente vai pegar um ligante que a gente já sabe a posição, tá? Então, ó, voltando aqui para o tutorial, no número 16, só tá faltando uma coisa da seção lá de vocês. Deixa eu abaixar aqui. Vou abaixar esse aqui. Esse aqui, baixar só um pouquinho aqui, colocar o tutorial aqui em cima, que eu fechei. Não. Lá no servidor é lá pelo 20, né? Isso. É só fazer esse passo aqui, que talvez o pessoal já não tem, mas não tem problema, gente. A gente já tem ele preparadinho lá pra gente no servidor. Tá? Então, uma coisa que a gente não fez foi tirar as águas, né? Remove, ResNamer, HOH, tá? Então, a gente tira aqui. A gente tira as águas. Gente, o docking a gente pode fazer com água, mas com a água específica, tá? Porque se a gente deixar a água no receptor aqui, ele pode meio que bloquear o nosso espaço. Então, normalmente, a gente só deixa as águas que a gente realmente tem que deixar lá, tá? Existe uma maneira da gente escolher as águas específicas para deixar. Bom, beleza. Então, a gente já está aqui no tutorial e a gente vai salvar cada um dessas moléculas diferentes aí, o receptor e o ligante. Então, a gente vai em File, Save Section. O meu tá diferente, né? Export Molecule. Mas dependendo do PyMol de vocês aí, é Save Molecule, né? E aí eu vou escolher uma só. Essa fase de preparação aí a gente tem que fazer, mas para a nossa aula a gente já tem as moléculas preparadas lá no servidor, tá? Porque senão você teria que mandar elas para o servidor. A gente já fez isso para ficar mais fácil. Então, toda essa parte aqui, se não estiver dando tempo de vocês acompanharem, vocês acompanham depois na gravação e com o tutorialzinho, né? Que é a preparação para você poder fazer o docking, né?
O dock mesmo vai ser linha de comando. É. Bom, aí vocês vão salvar Save Model, que vai aparecer, não sei porque não está aparecendo para mim aqui qual é a diferença, porque esse PyMol é o 2, né? E aí vocês vão salvar o receptor e o ligante, tá? Então salva diferente, receptor PDB e ligante PDB, tá? Bom, finalizando aqui, a gente já salvou o ligante receptor, né? Ligante receptor PDB, ele vai estar diferenciado aqui, deixa eu mostrar para vocês. Vai estar aqui. Ele vai estar aqui, ó, dock em prática. Então você vai ter um PDB do ligante e um PDB do receptor. A última coisa que a gente precisa fazer é dizer qual é o centro da grid, tá? Ou seja, como que a gente vai colocar o ligante aqui, onde é que o nosso docking vai começar a olhar para colocar o ligante, tá? Para isso a gente calcula o centro de massa do ligante. Então, center of mass, ligand, tá? Ligante. E aí ele vai me dizer quem é o centro de massa do ligante, ou seja, quando eu tiver esse centro aqui, que é normalmente aqui no coisa, o meu docking vai procurar ao redor desse centro de massa, tá? Então, eu não vou pegar a proteína inteira, eu só vou pegar onde é que está o centro do ligante aqui, tá bom? Então, isso é quando você não sabe direito, você coloca no meio do sítio catalítico, você bota um lugar para ele começar a procurar, né? Você posiciona mais ou menos no lugar, senão você é sacanagem com o programa, ele tem que procurar ao longo da proteína inteira, né? Então você coloca lá num buraquinho onde você acha que liga. Se ele não ligar, não vai ligar, mas se ele ligar, pelo menos ele vai salvar tempo computacional para você, porque ele vai encontrar o lugar mais fácil, mais rápido, né? Isso. Não é sacanagem fazer isso. Você tá falando, ó, começa a procurar por aqui, porque eu te conheço, o sítio catalítico aqui, o lugar que eu quero inibir aqui, então vê se você se acha aí nesse lugarzinho aí, né? Exato. Quando a gente não coloca isso, ou seja, a gente não diz para ele um centro, né, ou não diz para ele um valor de limitação, o que vai acontecer? Ele é exaustivo, né? Então ele vai tentar fazer, mas se ele encontrar um lugar que ele acha interessante, ele vai ficar fazendo ali naquele momento e não vai olhar toda a proteína, tá? Então é muito interessante você colocar um lugar, porque nesse lugar ele vai poder estar olhando toda a conformação do ligante, poder trabalhar melhor quais os modos de ligação. Se você não colocar, ele vai tentar colocar um pedaço aqui, um pedaço ali, e aí não chega no final um resultado satisfatório, tá? Mas é possível. Geralmente, você vai querer inibir naquele lugar, né? Você não sabe se aquele ligante liga lá, mas você quer inibir aquele lugar. Então, assim, você sabe mais ou menos onde é que você quer inibir, entendeu? Exato. Bom, gente, então, ó, guarda esses números aqui, não precisa guardar, já tem no tutorial, tá? Vocês vão ver que o número é o mesmo que eu coloquei aqui. Deixa eu ver aqui. Olha lá, o númerozinho é o mesmo, tá? Então, teoricamente, vocês vão precisar guardar, não vou precisar, porque já tem lá no tutorial direitinho. E a gente não precisa mais nada do PyMol, tá? O PyMol só foi para separar o ligante e o receptor. A gente já separou, já salvou em PDB, então a gente pode fechar o PyMol e voltar lá para o servidor. Deixa eu ver se o meu está travado, não travou aqui. No caso do experimento real, vocês teriam que mandar para o servidor essas duas moléculas, tá? Como é um curso mais resumido, a gente já botou as moléculas lá para vocês poderem. Eu acho que está numa outra pasta da conta treinamento, né? Que a gente vai copiar agora, né? Isso. Acho que está lá pelo número 20, 22. Isso, né? A gente já está no número 22, no caso, eu acho que todo mundo ainda está na sua pasta, né? Eu estou na minha pasta ainda aqui. Mas quem fechou, tal, entra no servidor, né? Tá aqui, ó, a bioinfo.fmg, @bioinfo.fmg.br, a senha vocês já sabem, entra na sua pasta. No caso, se você der um PWD, você vai estar dentro da pasta do modeler, né? Tá cd espaço ponto para subir uma pasta, né? Para sair fora dela, para poder criar essa pasta aí doc em prática do lado da modeler prática, né? Isso, se vocês derem um ls, cd espaço ponto ls, isso. Essa parte vocês já sabem, né? E aí a gente vai criar uma pasta chamada doc em prática. Vamos lá, perdidos do meu Brasil, agora vocês têm que trabalhar aí, vai. mkdir, doc em prática, todo mundo aí depois cd, doc em prática, dá um PWD,
E aí aí, vamos ó, trabalhar nessa pasta aí agora. PWD, a gente já está na pasta Doc em Prática e a gente vai copiar o conteúdo que a gente já tem em outra pasta que a gente já deixou para vocês. Home, Treinamento. barra Doc em Prática, Doc em Prática. asterístico, Espaço ponto. espaço ponto. Vamos Dá ver se Enter. dá um E aí? LS aí. Dá um LS, vocês vão ter lá. Ligante PDB, receptor PDB, que a gente preparou lá no Paimol, tá? E um arquivo chamado config.txt. Eu vou mostrar para vocês o que é o config.txt e eu vou explicar isso. Tem lá um tutorial explicadinho para vocês também, tá? O que é o config? O que é o config.txt? É um arquivo que a gente precisa para o programa de docking fazer o que a gente quer que ele faça, tá? Então, a gente vai dar um arquivo do receptor, que é outro arquivo que a gente vai preparar agora, o arquivo do ligante, o centro da caixa aqui, ó, que a gente calculou lá pelo Paimol, que é o centro de massa do ligante, ou seja, coloca a minha caixa ali, e depois a gente deu uma caixa de 25 por 25 por 25, ou seja, uma caixa cúbica de 25 angstrom. Então, ela vai pegar uma área muito grande ali da nossa proteína. Depois... onde ele vai, é o universo onde ele vai tentar docar, né? Ele vai posicionar o seu ligante dentro de um quadradinho. Exato. Uma caixa cúbica ali. Depois ele vai dar para a gente a saída, né? O docker de ligante e o número de modos eu pedi 10 aqui. Bom, gente, vocês podem notar que o que a gente tem aqui no nosso LS é receptor PDB e ligante PDB. E aqui no meu arquivo de configuração eu tenho PDB-QT. O que é esse QT no final? O arquivo que a gente precisa, né, de receptor e ligante, eles precisam estar num modelo que o nosso programa de docking consegue ler. E ele só lê PDB-QT. O QT é a adição de carga e alguma adição de topologia ali no meio, tá? Então, é um arquivo bem parecido com o PDB, que tem as coordenadas, mas aí vai ter o valor de carga de cada átomo e a topologia em relação aos resíduos, tá? E em relação a rotâmero, essas coisas assim, tá? Então, a gente precisa preparar ele para esse tipo de arquivo. E para a gente preparar ele, a gente vai precisar rodar essa linha aqui. Oi, Miguel. Não, é rodar um Python aqui, né? Um programinha em Python que vai... Então, a gente vai rodar o Python SH. Gente, o Python SH é um Python antigo que precisa rodar esses scripts aí, tá? Por isso que ele tem Python SH aí no meio. E aí a gente vai dar aqui o caminho... Com esse dólar aí na frente, né? Isso, esse dólar tem, tá? Esse dólar aí, porque é o caminho total dele, para a gente não precisar repetir tudo. Receptor. Se você for copiar, tira o primeiro cifrão, né? Porque o primeiro cifrão é o prompt de comando lá, né? Isso, no tutorial da esse primeiro aqui, né? Só para mostrar que a gente está utilizando o prompt de comando. Então, gente, é esse Python SH, e aí a gente vai nessa pasta aqui que eu já dei para vocês, que é o MGL Scripts, tá? É um alias que a gente criou para ele, e aí a gente vai pegar esse arquivo Python aqui, Prepare Receptor 4. Então, ele vai preparar o nosso receptor em forma de PDB-QT. Eu não preciso dar o nome PDB-QT aqui, não, porque ele vai dar já do receptor PDB, ele vai criar receptor PDB-QT. Dá Enter. Aí ele está adicionando as cargas e pronto, tá? Você dá LS, vocês vão ver agora que a gente tem um receptor.pdb-QT, tá? Quando vocês forem instalar isso na casa de vocês, caso vocês forem instalar isso na casa de vocês, lembram que esse Python aqui é diferente do Python que a gente está utilizando, tá? É um Python próprio desse script aqui. Aí eu deixei aqui, ó, para vocês onde é que ele está. Tem um tutorial mais ou menos que vocês têm que fazer. Bom, o ligante, o receptor já está preparado, então agora a gente vai preparar o ligante. A gente vai fazer
um comando bem parecido. Então, Python sh $mgl scripts desculpa, gente, barra prepare, deixa eu limpar aqui, prepare ligand 4.py menos L, tá? Que é o ligante PDB menos U, e aí a gente vai colocar espaço, 2 aspas simples, tá? Esse menos U aí é um flag do programa que ele pede para a gente não mudar algumas coisas, tá? Então, a carga, ele vai criar uma carga nova, mas ele não vai mudar em relação a átomos, essas coisas assim, tá? Depois vocês podem ter um melhor aqui, ó. Eu coloquei aqui, ó, pede para que o script mantenha todos os hidrogênios do ligante. Porque se a gente não colocar isso, ele vai colocar só os hidrogênios polares. E no caso aí eu quero manter todos os hidrogênios. Tá? Se quiser manter só os polares, você pode tirar o menos 1. E essas aspas simples aí. Tá? Enter. E aí, se a gente der o ls, a gente agora vai ter um ligante.pdbqt. Se a gente der um more ligante.pdbqt, vocês vão ver isso aqui, ó. Esse aqui é o meu arquivo pdbqt. Então, ele vai ter algumas coisas aqui que só o programa de docking lê, tá? Então, ele não é um PDB normal. Então, ele vai ter aqui, ó, activity e inactivity. Isso aqui são os rotacionais. São os ângulos que eu tenho no meu ligante que pode rotacionar. Todos eles estão ativos, ou seja, pode rotacionar bastante o seu ligante aí, tá? Se eu tirar um, colocar inativo aqui, eu vou deixar aquele ângulo rígido, se eu quiser deixar esse ângulo rígido. E aí a gente tem as coordenadas, né? O nome dele, as coordenadas x, y, z, aqueles outros fatores que a gente tem já do ligante e a carga aqui, tá? Então agora a gente carga que a gente tem no tá? E a mesma coisa que acontece com o receptor, tá? Agora a gente tem todos os arquivos aí. E aí a gente já expliquei para vocês sobre o arquivo de configuração, que, né, e a gente colocou a caixa aqui, no tutorial tem para vocês onde é que fica essa caixa e o tamanho dela, tá? Então o ligante está aqui, a gente centra o ligante como sendo o centro da caixa, o centro de massa do ligante, está aqui bem pequenininho aqui, mas tem um pontinho branco aqui, tá? Na foto, então esse pontinho branco é o meu centro, e aí depois eu coloco uma caixa de 25 por 25, 25, né? Uma caixa cúbica. Então vocês podem ver que ela pega bastante o nosso receptor aqui, mas ela vai centralizar aqui, nessa nossa parte aqui, que é o nosso sítio de ligação, tá? Então ele não vai olhar essas partes que estão fora, ele não vai olhar para fazer o encaixe do nosso ligante, tá? Bom, finalizou toda essa preparação, a gente já tem receptor, ligante e o arquivo de configuração, a gente roda o programa de docking. O Vina, ele é bem fácil de rodar, porque ele só precisa de exatamente essas coisas. O arquivo do receptor, o arquivo do ligante e o arquivo de configuração. Ele não precisa calcular mais nada a não ser isso, apesar de você ter que dar algumas coordenadas dele do centro, de caixa e o tamanho da caixa, tá? Então, para rodar o Vina, eu coloco o Vina 2 pontinhos, 2 tracinhos, né? Que é o menos, menos, tracinho, tracinho, config, e aí eu coloco o config.txt e eu dou Enter, que aí ele vai começar a rodar o Vina aí, como a gente está vendo aqui embaixo, ó. Tá rodando o Vina aqui bem rapidinho pra gente. Uhum. Tem uma galera rodando o Vina aqui com você. Ah, beleza. Gente, e aí você quer que eu monitore aqui o tempo? Ele demora um tiquinho? Não, tá terminando, olha lá, já tá chegando no 100%. Ah, ele já tá... Tá, beleza. Pronto. Ele tá com um processador só. Mas agora eu segurei que tá quase... Faltam uns 7 aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tem 9 neguinhos ainda no Vina aqui. Mas ele acabou. Rodou. Não, agora só falta 2. Isso. Só estou te informando, só falta 1 aqui. Só estou te segurando para você pegar o último que deu start aqui, ó. Data running. Com certeza deve ser
Não sei se é Vina que ele está rodando aqui, porque a letra C não está funcionando aqui Alguém no tá terminal. falando alguma coisa aí? Tirando... Eu acho que todo mundo tem já o resultado pela minha conta aqui, ó. Agora sim. Tá. Fechou, todo mundo Fechou rodou. todo, O né? meu Esse- deu erro. O seu deu Já erro? o erro. Falou que não conseguiu abrir o ligante.pdbqt. Mas aí Ah, você rodou... Quando você dá o LS, tem ele lá? Deixa eu... dá um LS para ver se você tem ele, porque senão é porque falta fazer a linha do Eu número tenho- 28. Não, eu tenho, eu fiz tudo. Você fez. Ele tá lá, né? Ele tá lá. Ligante.pdbqt. Às vezes é só como é que você especificou ele, como é que é a linha do... Ele tem que... Se ele rodou, vê se ele tá... Dá um more nele, vê se ele tem alguma coisa escrita, né? PDBQT. Porque se ele tiver vazio, realmente ele vai falar que não tem nada. Ele tem que estar assim, ó. Ele falou que tá falou vazio. arquivo ou diretório não encontrado. Ah, então a digitação dele. Mostra a linha de comando que chama que chama ele. Onde é que nós estamos? No 20, É o 28. Esse aqui, ó. no Aí você 28. rodou isso aqui. É o jeito que você escreveu aí. Não, isso aí ela fez legal, né? Eu acho. Ela conseguiu gerar. Na hora que ela tá. A linha de chama, a comando grafia de PDBQT deve estar trocada. ó. O que pode acontecer? O Vina, você só vai rodar isso. O que você tem que ver aqui é se no seu arquivo de configuração... O arquivo de configuração deveria estar ligante.pdbqt, ele tem que estar lá, ligante.pdbqt. Talvez ela está na pasta diferente, né? Não sei, né? Será? Quando dá arquivo não encontrado, é porque às vezes você não está na pasta, mas se ela deu um ls view... Se ele está lá... Estéreo, daqui tá difícil de... Só olhando sua pasta. Porque o comando do Vina, ele manda para o config. E o config, a gente aqui escreveu ele para você, né? Exato. Se manteve todos os nomes, não deveria estar no problema, não. Na hora que você dá esse Vina... Me mostra a linha do Vina de novo, só para eu ver se tem um menos ali. Menos, config... pode ser isso, ó. Bom, bem lembrado. Você tem que colocar, ó, Vina, menos, config, aí espaço, config.txt. Mas não dá para saber, não. Talvez Mas se você der alguma coisa errada aqui, ele vai reclamar, quer ver? Vou colocar aqui, ó. Aí ele começa a reclamar aqui. Porque você pode dar o nome do ligante aqui também, tá vendo? Provavelmente deu algum erro naquele -u ali. Né? Pode ser também. Que aí Então, tenta fazer de novo a 28, né? Isso, faz o 28, né? Essa parte aqui. Então, alguém falou. O 28. Não, não, tô escutando. Bom. Você fala aí pra gente se você não conseguir. Deixa eu voltar aqui, gente, para mostrar, falar um pouco aqui. Então, essa aqui é a saída do Vina, né? Então, ele vai mostrar pra gente essa saída aqui, vai falar, ó, 32 CPUs, a gente tá rodando no servidor. E ele usa esse aqui, ó, using random seed. Gente, isso aqui a gente chama de semente e ela é aleatória. Toda vez que você rodar, ela vai criar um valor aleatório. Então, os resultados, teoricamente, não vão ser os mesmos, tá? Então, se vocês rodarem várias vezes, vocês vão ter resultados um pouco diferentes uns dos outros. Então, porque a gente tem essa aleatoriedade no programa. Se você quiser que ele dê o mesmo resultado, você tem que ir lá no seu arquivo de config.txt, colocar exatamente essa seed aqui, tá? Aí você coloca seed igual e esse número, que aí ele vai pegar exatamente essa seed e vai rodar exatamente dessa mesma maneira, tá? E aqui ele dá uma saída para a gente com o valor de afinidade. Essa afinidade é o valor do score, tá? Que o Vina dá para a gente. Então, a score do Vina é uma afinidade e ele classifica para a gente como sendo o primeiro modo aqui com a menor afinidade e depois ele vai diminuindo.
Esse valor de RMSD aqui é um RMSD em relação a essa primeira, tá? Então, essa minha primeira estrutura tem esse valor de RMSD, para a segunda estrutura em relação ao outro vai aumentando ou diminuindo o RMSD. Isso está dizendo que as outras poses, ou seja, as outras conformações, elas são diferentes. Ó. E é isso, gente. Pronto, a gente fez o docking, deixa eu dar uma limpada aqui. E a gente vai ter aqui a saída, que é o dockedligante.pdbqt. Tá bom? Todo mundo conseguiu? A menina que eu conseguiu chegar aí? Conseguiu refazer? Tô tentando aqui, mas por enquanto ainda não. Provavelmente a saída PDBQT, dá uma olhadinha lá se está exatamente lá, o nome está exatamente PDBQT no seu LS. Talvez está PDBTQ, alguma coisa assim. Isso seria uma razão para ele não encontrar. Tá PDBQT. E o iniciozinho dele também, o nome está exatamente certinho? Tá, mas eu acho que tem um erro aqui no 28 mesmo. Eu tô olhando isso agora. Beleza, porque se o 28 ficar legal, como ele pegou como entrada ligante.pdb, ele vai escrever ligante.pdbqt, né? Como dá não encontrado, às vezes é um problema do nome que ele tá, sabe? Eu faria, se você for copiar aqui no tutorial, tenta copiar sem as aspas simples e digita as aspas simples no seu terminal. Pode ser que às vezes tenha algum, deixa eu copiar aqui, deixa eu ver como que ele fica. Ó, tá vendo? As aspas simples, ele faz uma coisa meio bizarra. Eu achei o erro aqui. Achou, né? Legal, bacana. Muito bem, vamos seguindo. Estamos em que item do tutorial agora, então, Lu? Opa. Tem uma figura bonita no 29. A gente já está quase no finalzinho já, né? A gente está no 31, né? 31. Que a gente já fez o pino aqui, ele já deu para a gente o valor, né? As poses. E agora a gente vai baixar esse nosso ligante PDBQT aí e olhar ele pelo PyMol, tá? Então, vamos lá. Vamos voltar lá para a nossa pasta, né? Da Bioinfo, né? Aí agora vai aparecer porque eu fechei o BioFMG. BioFMG Carrara Taxis. Opa, é bom essa senha, porque a gente inverte ela de vez em quando. Daqui a pouco os alunos não vão nem saber o que é grande família, né? Mas por enquanto ainda sabem. Então, ó, a gente vai lá na nossa pasta, né? Cada um na sua pasta, né? Por favor. Isso. E aí a gente vai baixar esse aqui, ó, dockedligante.pdbqt, tá? Então a gente vai lá. Salvar link como, né? Para já colocar aqui, vou deixar na pasta aqui das aulas de Bioinfo e salvei. Deixa eu ver se ele pede para eu pegar. Tá, só isso mesmo. Salvou lá. E aí a gente vai abrir, né? No PyMol. Deixa eu abrir o PyMol aqui. Então a gente vai em Open. Aqui, ó, dockedligante PDBQT, a gente vai abrir ele. Bom, aí ele abre para a gente todas as nossas conformações. Esse errinho aqui é uma coisa do PyMol, tá? Eu já tentei de várias vezes ver o que era, mas é uma coisa do PyMol mesmo. Não sei por que ele faz isso com esse ligante. Ah, mas ele faz o docking dele direitinho, tá? Então aqui, ó, a gente abriu todos os modelos, são 10 modelos que a gente pediu, ele deu 10 modelos. Mas vocês podem ver que só está mostrando um. Se a gente for aqui no cantinho direito, a gente pode ir passando. Opa, passei tudo. A gente pode ir passando entre todos os modelos, tá vendo? Passa um. O 6 está bem distante aqui, ó. O 6 está lá embaixo. E aí, a gente pode ir
vendo quais são as posições que ele faz, tá? Então, para mudar de modelo em modelo, ele está aqui. Bom, então a gente fez o docking, né? No caso, a gente fez o que a gente chama de redocking, então a gente tira o de novo. Então, a ideia é para ver se o docking conseguiu uma posição que seja relevante a uma posição cristalográfica, eu vou ter que abrir os nossos outros elementos, ou seja, o receptor e o ligante que eu tinha anteriormente, tá? Então, ele está mostrando. E aí eu vou abrir o ligante que eu já tenho do cristalográfico, tá? Então, o cristalográfico está aqui em azul, tá? O cristalográfico é azul e o verde é o meu ligante docado. Deixa eu voltar aqui para o primeiro. E aí vocês vão ver que ele não está muito bem encaixado, né? Assim, ele está no mesmo local, mas ele não está exatamente igual ao meu ligante cristal. E aí eu vou olhar as minhas outras poses, tá? E aí eu descubro que a minha pose de número 2, ou seja, a pose que foi a segunda colocada, está muito mais próxima do meu ligante cristal do que a minha pose de menor afinidade. Tá? Então, isso daí é o que acontece com o docking, né? Que eu falei para vocês ali na parte teórica, mas vocês estão vendo na prática que a gente não pode apenas confiar na nossa colocação que o programa dá para a gente tem que olhar. E aí a gente vai olhando as outras poses, vocês vão ver que as poses não estão muito bem colocadas, não. Essa aqui até que ficou boa, essa 5 aqui, e aí você tem uma que está bem longe, e aí o programa está tentando colocar aqui no espaço, tá? Vou colocar ele em superfície. Como é que faz superfície aí? É no Show Surface. A proteína, né? Isso. A proteína como superfície. Só a proteína em superfície, deixa eu voltar aqui para o meu ligante primeiro, tá? E aí vocês vão ter aqui a noção de que, como a minha segunda pose, ela conseguiu ali, né, colocar ele direitinho no sítio, bem próximo ao meu ligante cristal, tá? A galera que, quando você não tem o ligante cristal, você já sabe mais ou menos que esse buraquinho aí é onde você quer que ele ligue, né? Então você já vai poder analisar. Exato. E aí, quando você não tem o ligante cristal, vamos dizer que a gente não tem o ligante cristal, a gente vai olhar entre essa pose aqui, entre as outras poses também. E aí, como que a gente olha? Olhando as interações. Será que ele está fazendo uma interação melhor aqui ou aqui, né? Ele está pegando a mesma posição, vocês veem que a posição ela não está igual, né? E aqui provavelmente você vai ter uma interação de hidrogênio, um empilhamento aromático, que pode destacar uma pose em relação à outra. Uhum. Eu acho que eu não tenho... Deixa eu ver. Na vida real é até esperado que ele ocupe essas duas posições, só que mais ele vai ficar parado em uma do que na outra, né? Exato. E se você quiser, por exemplo, que ele fique numa determinada posição, você pode acrescentar algum átomo ali para melhorar a interação com o sítio, né? Mas aí já é um trabalho refinado que não dá para a gente fazer aqui, né? Mas exato. você consegue eu vou fazer aqui o item... Deixa eu ver aqui. O item... Qual é o item que tá? Deixa eu ver. Nossa. Só fazer o seguinte aqui, para a gente separar eles aqui. Tá dando... Tá dando erro aqui. Bom, o split state só ia tirar aqui, né, o meu dock ligante, ia colocar ele separado aqui. Deixa eu voltar ao tutorial, porque essa versão do Paimol é diferente dessa daqui, né? Deixa eu voltar a abrir aqui. E aí ele só ia mostrar aqui pra gente separado, para ficar o melhor. E aí a gente faz os contatos e a gente pode calcular realmente o RMSD, tá? Entre eles, mostrando aqui cada um deles. Bom, eu acho que o tutorial acabou. Era isso. Uhum. Tá? Então, isso era o docking. Eu tenho algumas coisas aqui da teórica que
Eu posso mostrar aqui rapidamente, mas o tutorial em si acabou. Legal. E então a gente docou um carinha numa proteína. A gente já tinha o lugar onde ele fica no cristal, mas você não usou isso para docar. Você só usou essa informação para pegar o centro de massa daquele carinha, que é uma coisa que você poderia pegar talvez até na própria proteína, né? Tipo, colocar um ponto lá. Como que você numa grid, você sem ter o ligante, você pegaria naquela surface lá o buraquinho? Você pode, por exemplo, vamos dizer que esse resíduo aqui, né? Vamos dizer que esse resíduo aqui é um resíduo importante, né? Essa tirosina aqui, né? Essa lisina, desculpa. Essa lisina aqui é um resíduo importante, faz parte da tríade catalítica ou coisa assim. Então, eu vou pegar ela e aí o center of mass dela, né? E aí eu coloco ela como sendo o centro da minha grid. Tá? Então, se você não tiver um ligante, mas tiver o aminoácido que você sabe que catalisa aquela reação, porque toda reação enzimática tem um cara lá que todo mundo sabe que ele é o cara que vai catalisar a ligação, né? Então, pela análise do sítio catalítico, você pode posicionar um grid, né, o centro de massa, para usar lá, né? Aí, basicamente, você vai colocar isso no config, né? Isso. E aí você vai colocar lá no nosso config, deixa eu voltar aqui. Vocês lembram lá, né, que o config tinha a posição XYZ do centro de massa, né? Centro XYZ, a gente muda aqui para esses valores. Você colocaria esses valores que estão ali, né, que seria 32, 2... não precisa ser o número todo, não, mas você pode colocar 32.2, né, 32, né, porque aí não vai mudar tanta coisa, não, só... E aí você vai fazer uma caixa em torno desse centro de massa e ele vai ficar brincando naquela caixa lá. No final das contas, ele vai acabar achando mais ou menos aquelas posições que estão aí, né? Exato. Se a gente vê aqui, ó, essa aqui foi todas as posições, deixa eu fazer isso mais devagar, todas as posições que ele ficou brincando aqui de colocar. Esse filminho bonitinho aí, que ele fica brincando lá, dá para exportar como um GIF animado, Como que vocês exportam essa galera aí da estrutura? Como que vocês exportam um filminho aí? Eu queria ver ele se mexendo, queria ver os 10 modelos, assim. Você tem aqui, deixa eu ver se eu mudando esse frame rate aqui, ele vai ficar mais... Isso, acho que já foi, né? Então, move, frame rate... Aquela velocidade estava boa, você tá... isso. Então, meninada, isso aí é legal de você mostrar, né, num seminário. Se for assim, eu doquei ele aqui e os 10 modelos melhores são esses, tal. Aí aqui você tem, ó, Sport Move Yes, tá? E aí você pode até colocar como... o MPEG, olha lá. QuickTime é para os usuários de Mac, né? MPEG é bom, aí, dá para pôr no seu Instagram, né? E aí você vai salvar, é super fácil. Você pode também colocar ele como várias fotos em PNG e depois fazer um GIF, né? Mas esse MPEG aí, até no Instagram você sobe. Então aí você consegue, deixa eu ver se eu vou conseguir aqui salvar. Deixa eu colocar nessa pasta aqui. Galera, então tudo isso daqui faz parte do docking, né? Um dia você vai dar um workshop de docking aí na Federal? Pros meninos? Olha, eu estava pensando, né? Eu acho que antes da gente começar essa pandemia, né? A minha ideia era fazer uma aula, né? Bem prática de docking, mostrar os outros, todos os programas, não só o Vina, né? Docking. Mas aí eu tô meio que aguardando, né? Porque a aula prática... Então, esse tipo de posicionamento de janela aí, se você treinar no tutorial, que nem a gente fez aqui, dá para fazer, né? Dá para fazer no Teams mesmo, né? Ou no Google Meets a janela fica até melhor posicionada, se você quiser. Ela fica bem mais quadradinha. Você consegue colocar lá a janela de um, do outro, né? Pode usar a Bioinfo para dar aula, entendeu? Tranquilo. Mas eu estava pensando realmente em... Eu tenho uma aula mais antiga, né? Mas fazer uma coisa mais
Mais prática. Faz ao vivo mesmo, com os meninos assim, desse jeito, com as janelinhas, né? Aí, quem sabe, eles se interessam também. Assim, o nosso objetivo com vocês foi também trocar de professor, para vocês seguirem já, porque vocês já estão um pouquinho mais calejado, né? E já conseguiram seguir a Luciana. Então, por exemplo, se ela der um workshop disso, vocês estão habilitados para fazer, entendeu? Exato. Já foi até uma demo aqui, Luciana, de que eles conseguem seguir Exato. qualquer professor. Exato. Né? Consegue fazer até um workshop até com o Francisco Lobo, que fala rápido pra caramba. Então, eu acho que vocês estão treinados já, né? Claro, tem que praticar. Se vocês estiverem meio fraquinho de CD ponto, MKDIR, pega as aulas de novo, dá uma praticada, né? Porque, assim, o nosso objetivo é levar vocês a um nível que vocês conseguem seguir qualquer tutorial, né? Então, foi legal. Ô Miguel, aqui tem uma dinâmica, eu tinha deixado separada aqui para mostrar pro pessoal. Opa, olha lá, que legal. Ela tá meio lá para cima. Aí, ela caiu aqui. Quando você dá o primeiro, então a dinâmica, ó, vocês vão ver, né? O docking, a gente faz tudo isso de forma rígida, né? Só o receptor movendo aí. Aí quando você faz a dinâmica, você coloca tudo. Coloca essa caixa d'água aí, movendo tudo. Vou dar um zoom aqui, ó. Vocês vão ver que estão tudo vibrando aí, né? Tanto água. Dá para colocar esses caras em space fill, ou pelo menos o ligante, para a gente ver ele melhor? Deixa eu ver, o ligante tá aqui. O ligante aqui. Uhum. Vou tirar a água aqui. Na dinâmica ele vai se mexer. Se ele não estiver bem ligado, sabe o que acontece, meninos? Ele cospe fora, entendeu? Então a dinâmica é um teste legal para ver se ele está num lugar onde ele gosta de ficar se ligando. Porque não é uma ligação covalente, vocês estão ligados, né? São interações eletrostáticas e tal, polares. Então, assim, ele se mexe, né? Só que ele vai ficar mais tempo numa posição legal. Isso aí ele está se mexendo aí, Zalu? Isso, é porque eu diminuí um pouco aqui a minha velocidade. Deixa eu colocar aqui qual é bota a quebradeira aí, vamos ver o baile funk mesmo. Então, vocês estão vendo que aqui está um pouco mais rápido e aqui um pouco mais devagar, porque eu tirei um pouco aqui, ó. Porque aí a gente às vezes coloca dessa maneira aqui para a gente ver a mudança. É um ligante só que tá aí? Tá um ligante, esse aqui é o ligante, tá vendo? Esse aqui que tá rodando aqui. Ah, beleza. Essa é a nossa tríade catalítica. Deixa eu tirar aqui a cor, colocar a cor. Tríade catalítica dá para botar space fill? Tá, peraí. Quem é esse cara aí? De Covid ou de Leishmania? É Zika. Zika. Isso aí é um suposto inibidor de Zika vírus, né? Ele tá no sítio ativo e ele tem que bloquear esses aminoácidos que são os catalisadores, né? Isso daí principalmente a serina, né? Isso. Dá para pintar a serina de amarelo aí? A serina eu teria que colocá-la diferenciada aqui, mas a serina tá aqui, ó. Deixa eu tirar aqui. Essa aqui é a serina. Ah, tá. Esse é o cara que realmente faz a quebra da ligação peptídica, exato, né? Então, ele que vai contactar, os outros estão ajudando ele. Então, ó, como o inibidor está bem legal ali, né? E lembrando, se ele não tivesse bem aí, ele saía fora, sacou? Durante a dinâmica exato molecular. Então, isso aí faltou para nós, né? Não dá para dar uma aula de dinâmica molecular, porque demora para caramba para rodar. Nós estamos até comprando umas GPU, que são aceleradores, né? Placa GPU de jogar game, das melhores, para poder acelerar o cálculo dessa dinâmica aí, tá? Mas aí vocês veem que ele vibra assim, dessa maneira, e a gente vai diminuindo um pouco aqui a velocidade para a gente ver um pouco mais essas coisas. Mas no real ele fica assim. Isso. Onde é que você rodou essa dinâmica, Lu? Eu rodei no servidor lá da Raquel, né? Que tava, as placas da Raquel agora não tá muito boa não, mas... tem uma placa lá. A nossa placa, ela é só, tipo, 50% mais rápida que a dela, no fundo. Não é uma coisa que melhore ela tava para dar manutenção, né? Ela já tinha suas placas já há um tempinho. Eu vi uma placa, uma GTX lá, que a nossa é mais rápida, mas se você quiser usar, tá à vontade. Beleza. Lá, a gente já tem um tempinho para... Eu agora só tô analisando, não tô rodando nada não. Sei. Porque a análise é pior, né? Rodar é muito fácil, agora...
Análise. Beleza. Então, Meninos, gente, é isso. A gente vai se despedindo aqui da Luciana. Tem seu e-mail aí, né, Lu? Isso, tem meu e-mail tanto no tutorial quanto. Não sei, acho que no tutorial tem, mas acho que tem nas aulas também, né? E assim, nessa altura do campeonato, todo mundo faz estágio, né? Mas se lá na frente eles tiverem alguma tendência a cair para essa área, mesmo dentro dos seus próprios projetos, às vezes tem alguma atividade que envolve bioinformática estrutural. Vocês já conheceram a Luciana e tem um contato aí que é melhor do que eu para essas coisas estruturais, é melhor ir direto com ela, ou com o Lucas, com a Rafaela. A gente faz os contatos para vocês, tá bom? Muito bem, muito obrigado então, Lu, por essas aulas de bioinfo estrutural, foi bem legal. E é isso aí, galerinha. Então, obrigado, vamos almoçar hoje aí, e aí eu coloco uma tarefinha para eles aqui online já sobre Modeler, né? Isso. Qualquer coisa pode me perguntar também. É isso aí. Alguma pergunta, galerinha? Se não, como dizem os Teletubbies, hora de dar tchau. Tchau, gente. Tchau, galera.